Vamos continuar falando agora sobre verbos, fazer um resumo da nossa aula passada, tanto da nossa aula de sábado quanto da nossa aula de quarta-feira, ok? Então, de quarta-feira, eu expliquei para vocês o quê? Que quando você tem uma frase e você quer dizer que aquele sinal ele é muito, você quer intensificar, mas você não combina ou você não quer fazer o sinal de muito é esse aqui, tá? Ó. Então, muito. Você vai colocar a palavra muito, no caso, né? Embaixo daquele sinal que você quer intensificar, e você vai colocar ela em letra minúscula, em tamanho menor do que o que está escrito, do que aquele sinal que você deve sinalizar, e no final da palavra. Então, ela fica abaixo, letra minúscula, menor e no final da palavra. Então, como que é feito? Dá uma olhadinha como que eu escreveria eu sou muito gorda ou eu estou muito gorda. Perceba. Então, esse muito, ele vai ficar como se fosse uma continuidade do gordo, né? Então, quando você lê uma palavra, então, vocês têm que ter em mente que nós estamos falando da escrita para que eu sinalize aquela frase, tá? Então, quando eu vejo esse muito escrito dessa maneira pequena, ali está dizendo que eu não devo sinalizar o muito. Não, eu devo intensificar a palavra que está em cima. Qual é a palavra que está em cima? Gordo. Então, esse é o sinal de gordo, configuração de mão, mão de apoio. Você começa aqui no seu dorso, tá? E vai levando até próximo do cotovelo. Quanto é esse gordo? Você intensifica com a bochecha. Então, ali tem muito, eu tenho que dizer que é muito. Como que eu faço? Tá? Inflando bem a bochecha. Então, eu vejo aquilo ali, já sei que é muito gordo. Essa pessoa chega a ser obesa, ok? Um outro exemplo. Árvores, muita, que também dá o sinal de floresta, né? Lembra? Então, coloco muito embaixo, tá me dizendo que não é só uma árvore. Ou aqui eu faço movimento, pode se representar algumas árvores, mexo um pouquinho. São muitas árvores, então, tá? Então, faço esse movimento para simbolizar a floresta, que tem uma árvore aqui, uma árvore aqui, uma árvore aqui, outra aqui, tá? E intensifico, ou seja, é uma floresta muito intensa, cheia de árvores, tá bom? Então, sempre que vocês lerem essa palavrinha embaixo, já sabe que é para intensificar o sinal e não fazer esse sinal de muito. Por exemplo, magro, sinal de magro, mão em Y, você mostra o dorso, olha só, e aí você vai diminuindo essa pessoa, tá? Tipo assim, ó, como se fosse uma pessoa bem magrita, você tá diminuindo ela mais ainda. Então, e para intensificar este sinal, você murcha a sua bochecha. O outro você inflava a bochecha, né? Muito. E pouco. Quer dizer que é muito pouquinho, ou seja, não tem nada. Então, pessoa bem magrinha, então magro. Observem como tá escrito. Então, magro, sem expressão. Pessoa magra. Não preciso encostar os dedos aqui, tá? Mas ela é muito magra, então, tá? Se você encostar, essa pessoa sumiu, né? Então, trago até próximo aqui para dizer que ela é muito magra. Então, esse muito, ele intensifica o sinal que tá acima. É magro, então, muito magro, ok? Então, é mais para vocês verem ali, observarem a escrita, para que eu sinalize corretamente, sabendo que se apareceu escrito desta maneira, o que vocês vão fazer? Não vão sinalizar o muito, vão intensificar a palavra que está em cima. Qual é a palavra? Ah, tá. Então, transformo isso em libras no sinal daquela palavra e intensifico com a bochecha. Ou aumentando, muito no sentido de aumentar, pouco, muito pouco no sentido de diminuir, tá? Puxa bem, suga bem o ar da sua bochecha para que ela entre para dentro. Algumas pessoas têm mais facilidade de fazer esse sinal, fica bem murchinha a bochecha, consegue puxar bem, tá? Então, se você tem mais essa facilidade,
ótimo, melhor ainda. Eu não tenho muita facilidade de puxar, mas dá para ter entendimento, tá? Então, ok?